Lucas, capítulo de número 13, nós vamos ler dos versículos 6 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 13, de 6 a 9. Todos leiam comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante da Tua santa e bendita presença. Neste domingo, Deus, em que celebramos o dia de Pentecostes, dia tão marcante, ó Deus, cantamos antes do sermão da manhã que há um doce Espírito aqui, e Ele é o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai, porque Tu enviaste o Teu Divino Espírito, o nosso Paráclito, o nosso outro Consolador, aquele que habita no nosso peito e é Deus conosco, que nos leva ao conhecimento da verdade, que nos entristece quando nós pecamos, que aplica a palavra ao nosso coração e nos faz crescer no caminho da santificação, que nos dá poder para pregar o Teu Evangelho, e que vai nos enchendo de Ti, enquanto nos esvazia de nós. Muito obrigado, Deus, pelo Espírito Santo, porque Ele inspirou a palavra, porque Ele germinou no ventre de Maria a semente da qual veio Jesus, porque Ele ressuscitou o Senhor, porque Ele fala conosco nas Escrituras. Muito obrigado, porque o Espírito Santo é Deus, e eu quero pedir, Senhor, que a pessoa do Espírito Santo agora, Pai, glorifique o Teu nome, e glorifique o nome de Cristo enquanto a palavra é pregada. Que a presença graciosa do Espírito se perceba aqui, e que nós sejamos uma igreja firmada na Tua palavra, cheia do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Deus tem compromisso com as instituições enquanto elas se mantêm fiéis a Ele. Deus tem compromisso com as instituições enquanto elas se mantêm fiéis a Ele. Haja vista, amados irmãos, a nossa própria igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, PCUSA. Uma igreja que foi frutífera, que foi missionária, que foi instrumento para despertar missionários para alcançar países em todos os continentes. Uma igreja que teve alguns dos maiores teólogos da história da humanidade, que mandou o nosso querido Ashbel Green Simonton ao Brasil. Esta igreja, através dos professores dos seus seminários, começou a questionar a inspiração das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, para depois questionarem o nascimento virginal de Cristo, depois questionaram a ressurreição do Senhor, depois, queridos amigos e irmãos, começaram a ordenar mulheres de maneira contrária às Escrituras, depois começaram de maneira pecaminosa a reconhecer a união e o casamento homossexual, e por último, essa igreja que se desviou de Deus, ordena homossexuais numa atitude totalmente contrária à palavra do Senhor. Deus tem compromisso com instituições somente enquanto elas têm compromisso com Ele. E assim, amados irmãos, foi com a nação de Israel. O texto da palavra de Deus nos apresenta a parábola da figueira estéril. E a figueira no texto, amados irmãos, que Jesus usa, simboliza a nação de Israel. Você sabe que para o judeu havia 3 árvores muito especiais. Uma delas era a videira,
pastor Camargo leu a parábola da videira brava lá no início do culto. Outra era a oliveira e a outra era a figueira. Quando Israel era simbolizado como figueira, simbolizava que Deus tinha dado àquele povo a doçura da sua bênção. Deus tinha dado a eles o pacto e a aliança. Mas Deus tem compromisso com instituições humanas, enquanto somente elas têm compromisso com Ele. Israel rejeitou o Messias enviado pelo Senhor. Esse mesmo Messias disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos, e você não quis. E por isso Deus permitiu que a destruição caísse sobre Jerusalém no ano 70. Nessa parábola aqui, Jesus está dizendo que Israel é a figueira de Deus. Mas ao olhar para Israel, que é a figueira de Deus, nós como igreja de Cristo Jesus também temos que nos identificar como figueira de Deus. E nessa parábola a figueira se tornou estéril. E eu espero sinceramente, amados irmãos, que nós como igreja local, que nós como denominação, que nós como igreja evangélica brasileira, nunca nos tornemos estéreis, mas que sejamos uma bênção, dando fruto para a honra e para a glória do nome de Jesus. Porque Deus tem compromisso com instituições, somente até quando elas se mantêm fiéis a Ele. E aqui o texto então nos apresenta, nesta parábola de Jesus, as lições da figueira estéril. As lições da figueira estéril. Fique atento e aprenda as lições que o Espírito Santo quer ensinar ao teu coração. A primeira lição da figueira estéril, amados irmãos, que nós aprendemos neste texto é que Deus é bom. Primeira lição da figueira estéril é a seguinte: Deus é bom. Versículo de número 6, leiamos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. É impressionante, amados irmãos, que Deus demonstra a sua misericórdia. Deus é esse homem que plantou essa vinha. E ele planta essa vinha não no lugar onde, ele planta essa figueira não no lugar onde há outras figueiras, mas ele planta essa figueira onde há uma vinha, no meio de uma vinha. E naquele lugar poderia crescer mais um pé de uva, que daria uvas preciosas, da qual ele retiraria o seu vinho, retiraria o seu lucro e retiraria a sua alegria. Mas numa parte mais alta daquela vinha, ele resolveu, como muitos judeus daqueles dias faziam, plantar uma figueira. E ele então preparou a terra, adubou a terra, lançou a semente, querido amigo e irmão, jogou água para que ela crescesse e frutificasse. E depois, querido amigo e irmão, que aquela figueira cresceu, ele obedeceu à lei. Eu não sei se você sabe, mas Levítico 19, 23 diz o seguinte: que pela lei, o lavrador tinha que esperar 3 anos para comer o fruto, até que os frutos pudessem ser consumidos. Então ele não exigiu da sua figueira que desse fruto no primeiro ano. Ela cresceu 1 ano, 2, 3, ele não comeu do fruto. Depois de 3 anos ele podia comer do fruto. Mas ele foi extremamente bondoso. Ele esperou fruto no 4º ano, esperou fruto no 5º ano, esperou fruto no 6º ano. Essa parábola da figueira, amados irmãos, nos ensina como Deus é bom. Deus planta o seu povo no meio da lavoura deste mundo. Deus forma o seu povo. Deus alimenta o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus abençoa a vida do seu povo. Deus supre toda a necessidade do seu povo. Deus é infinitamente bom. Ao olhar para essa parábola da figueira, percebendo a bondade deste plantador, ao plantar a sua figueira no meio da vinha, adubá-la, aguá-la e ter paciência com ela, eu me lembro da bondade de Deus, que cuida de nós,
que de nós tem misericórdia, que nos sustenta a cada dia, que conduz a nossa vida para a sua glória, que em Cristo Jesus nos deu perdão de pecados e que nunca nos abandona, nunca nos deixa, mas está conosco até nos momentos mais difíceis da nossa vida. A primeira lição da figueira estéril é a seguinte: Deus é bom. Se você olhar, querido amigo e irmão, para o ensinamento geral das Escrituras, você vai perceber a bondade de Deus. Quando você estuda a cosmovisão bíblica, ela tem 4 pontos basilares. Mas além desse ponto eu quero trabalhar um outro também. Quando você estuda a cosmovisão bíblica, Deus se revela como o grande Criador, que criou o mundo para a sua glória, criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou os homens, criou todos os animais, queridos amigos e irmãos, criou os peixes, criou as aves, tudo para a sua glória. Criou o homem para se relacionar com ele, querido amigo e irmão. Deus é bom, Ele é o Criador, Ele dá vida a todos. Mas quando você estuda a cosmovisão bíblica, o segundo ponto da cosmovisão bíblica é que o homem pecou, queda. O homem caiu e ofendeu a santidade de Deus. E Deus poderia tê-lo destruído naquele exato momento, e ele seria considerado justo. Mas ainda que o homem tenha caído em pecado, Deus tem tido paciência e tem tido misericórdia dele durante todos os dias da sua vida. Mas um outro ponto que não faz parte dos pontos basilares, mas é doutrina bíblica, é que ainda que o homem tenha caído, Deus continua a fazer o seu sol nascer sobre justos e injustos, sobre ímpios e crentes. Ele dá alimento a todos. Ele sustenta a pessoas de todas as nações da terra. Deus é o Deus da providência. Ele conduz todos para a glória dele e ele tem paciência com todos. Mas um outro ponto da cosmovisão reformada é que além de criação, queda, Deus é o Deus da redenção. Ele não entregou todos os seres humanos à sua própria sorte, mas Ele mandou o seu Filho para morrer numa cruz e receber a ira do Deus eterno contra o pecado que eu merecia, contra o pecado que você merecia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus é um Deus que salva, que redime. Ele salva os seus eleitos e os livra da sua ira eterna, mas Ele também, amado irmão, vai redimir a sua criação. E aí nós chegamos no quarto ponto da nossa cosmovisão reformada, que é a consumação. No dia final aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele vai destruir este mundo através do fogo e vai restaurá-lo glorioso para a honra e glória do seu santo nome. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8 que a criação geme esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Deus vai nos dar um corpo glorificado, mas vai restaurar, dando-nos novos céus e nova terra, e nós reinaremos com o Senhor Jesus, que é glorioso eternamente. Deus é bom. Quando você olha para a cosmovisão das Escrituras, você vê a criação. Mesmo na queda, Deus tem misericórdia do pecador. Deus é redentor e manda Jesus para nos salvar. Deus virá e restaurará todas as coisas para a sua glória, lançando aqueles que não temeram no inferno, mas restaurando o seu povo eternamente para a sua glória. E mesmo na doutrina da providência, você percebe a bondade e o cuidado de Deus para com você a cada dia. Deus é bom. Eu me lembro de uma música antiga de Ademar de Campos que fala muito sobre a bondade de Deus. Ele diz assim: sou grato por tudo o que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Quem souber, canta comigo, pode cantar. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
me fez tudo ao me dar a salvação. Deus é bom, infinitamente bom. Para os mais moderninhos que gostam de Baruch, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus é benigno, amados irmãos. Ele é bondoso para com a sua criação. Ele é extremamente bondoso para com seus filhos, porque deu Cristo para morrer por eles. Mas até com aqueles que o rejeitam, Ele é bondoso e cuida deles, extremamente longânimo. Ele os abençoa. A primeira lição da figueira estéril é que Deus é bom. Toda a glória seja dada ao Senhor. Como os gringos gostam de dizer, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a nossa atitude, então, tem que ser a de Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem Cristo, tem que dar sempre graças por tudo a Deus Pai, porque você sabe que ninguém é tão bondoso como seu Pai, que te ama e cuida de você, e supre todas as suas necessidades. Deu Cristo na cruz para te salvar. Deus é bom. Primeira lição da figueira estéril. Pastor, que outra lição tem para nós a figueira estéril? Segunda lição da figueira estéril. Deus é paciente. Deus é paciente. Olhemos para o texto da palavra de Deus. Versículos 6, 7 e 8. Todos leiam comigo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Vamos, lemos todos. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Querido amigo e irmão, a segunda verdade que a parábola da figueira estéril nos ensina é que Deus é paciente. Talvez você diga: que dono de terra maldoso é esse? Ele foi procurar fruto na figueira e não achou e já quer cortá-la. Espera aí, meu irmão. A lei tinha dito que ele tinha que preservar aquela figueira durante 3 anos. E ele cumpriu a lei. E se não bastasse cumprir a lei, ele foi no ano seguinte buscar fruto, não achou. Ele não mandou cortar a figueira. Depois do ano seguinte ele voltou ali, não tinha fruto, e ele não mandou cortar a figueira. Então no 3º ano ele volta lá e ela ainda não tem fruto. E aí então ele diz ao viticultor, e é importante que você saiba que o viticultor aqui simboliza o Senhor Jesus Cristo. Faz 3 anos, depois de esperar o tempo da lei, que eu venho procurar fruto nessa figueira, e ela está aqui no meio da minha vide. Eu podia ter um pé de uva aqui, uma videira dando fruto, e ela está ocupando a terra, está dando trabalho, não rende nada. Se quiser já pode cortar. Mas aqui o viticultor intercede ao dono da terra. Quem é o seu intercessor que intercede por você à destra do trono de Deus? Senão Jesus? O texto é claro aqui a dizer, amado irmão: Senhor, deixa, versículo 8, ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. O que o texto está dizendo para mim e para você? Que Deus é extremamente paciente. E que além da paciência imensa de Deus, nós ainda contamos com a intercessão do Senhor Jesus, que intercede por nós ainda quando nós não damos frutos como deveríamos. Deus é paciente, extremamente
paciente. Olhe para a sua vida. Olhe para os pecados que você tem cometido. Deus é ou não é paciente? Se você ler comigo o livro do profeta Isaías, Isaías é o grande profeta de Jesus, o maior pregador do Antigo Testamento. Ele começa no seu capítulo 1, dizendo que Deus queria que fechassem as portas do templo, para que ninguém oferecesse sacrifício a Ele, porque Ele não tolera iniquidade associada a ajuntamento solene. Ele diz que não aguentava ouvir as orações daquele povo. E ele diz que quando aquele povo vinha adorá-lo, é como se as mãos deles estivessem cheias de sangue. Mas mesmo que aquele povo fosse tão malvado, o Senhor ainda assim tem paciência com eles e os chama ao arrependimento, quando diz em Isaías 1, 18 a 20, vinde, pois, e arrazoemos. Deus ainda chama para argumentar. Vamos pensar comigo? Vamos aqui arrazoar? Você vai colocar suas razões, eu a minha. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, como a boca do Senhor o disse. Veja o que o Senhor diz. O Senhor chama Israel, vem cá, vamos entrar em razão. Se você entrar em razão, você vai perceber o seu pecado, você vai se arrepender. E ainda que o seu pecado seja como escarlate, ele vai se tornar branco como a neve. E ainda que ele seja vermelho como carmesim, ou seja, ele era vermelho como escarlate, se torna branco como a neve. Ainda que ele seja vermelho como carmesim, ele vai se tornar branco como a alva lã. O Senhor diz para ele, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Deus é paciente. Ele te dá oportunidade de arrependimento. Preste atenção, meu irmão, ninguém que caiu num pecado público em escândalo, caiu de uma vez só. Deus já vinha advertindo essa pessoa inúmeras vezes, mas ela, querido amigo e irmão, não quis dar ouvidos à voz do Espírito Santo na sua consciência. Então, quando ela apagou a voz do Espírito, o Senhor a entrega à própria sorte e a entrega à vergonha. Mas veja bem, quantos pecados você já cometeu em secreto e Deus ainda não te desonrou em público? Como o Senhor tem tido misericórdia de você? Como o Senhor tem sido compassivo com você? Eu estou lendo um livro, irmãos, de um dos maiores teólogos presbiterianos e reformados da atualidade, Kevin DeYoung. Como diz John Piper, ele é impiedosamente bíblico. Ele é professor do Seminário Reformado em Charlotte. Um jovem teólogo muito abençoado. E o livro que eu estou lendo de Kevin DeYoung se chama Brecha na Santidade. Ele diz que um dos maiores problemas da igreja contemporânea é que ela não leva a sério o que a Bíblia diz a respeito de santidade. E ele ilustra que para que eu e você vivamos uma vida santa, nós precisamos conhecer a nossa identidade, que nós morremos para o pecado e agora estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E tendo essa consciência de que você já morreu para o pecado e você está em Cristo, você é nova criatura, está unido espiritualmente a Cristo. Então, querido amigo e irmão, com essa consciência você pode vencer o pecado. Brecha na nossa santidade. Você precisa ler esse livro. Ainda no capítulo que eu li ontem, quando ele falava sobre a importância dessa doutrina da união com Cristo, que ela está em todos os aspectos da nossa salvação, na nossa eleição, na nossa justificação, na nossa santificação, na nossa glorificação. Tudo acontece porque quando nós cremos, nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Nós somos um com Ele e o Espírito dele habita em nós. Nós estamos numa posição de justificados na presença dele e nós temos comunhão com Ele. Kevin DeYoung conta duas ilustrações tremendas, amados irmãos.
demonstrando a paciência. Ele conta a história de um pastor que estava fazendo um discípulo que antes era um jovem que caía no pecado da homossexualidade. E aquele jovem foi convertido, mas ainda sentia tentação nessa área. Então ele disse ao pastor naquele dia: pastor, eu não estou aguentando, a minha carne está pedindo, eu estou indo agora para a boate gay nesse momento. Sabe o que o pastor falou para ele? Você não vai, porque esse não é mais você. Sabe o que aconteceu? Ele não foi, porque já não é ele quem vive, é Cristo que vive nele. Ele é uma nova criatura. Ele só precisava ser relembrado disso. O pastor disse: esse não é mais você, agora você está em Cristo. Que bênção maravilhosa quando alguém relembra você, quem você é e onde você está. E a outra ilustração impactante: ontem, depois do jogo, que eu vi a final do Campeonato Carioca, à noite, depois do jogo eu peguei o livro de santidade, fui lendo até meia-noite, bebendo o livro. O Kevin De Jong é um pastor, e ele conta que quando ele ia para a igreja dele, quando ele era pastor da igreja universitária em Michigan, na época do verão, tinha uma mulher, numa das ruas que ele passava, que ela fazia questão de lavar o carro de biquíni na porta da rua. E ele disse: meu irmão, quem é homem de verdade, sabe que tipo de batalha espiritual eu enfrentava, para passar naquela rua e aquela mulher de biquíni lavando o seu carro. Como é que eu venci a tentação de olhar para ela? Um versículo que está lá na bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele diz: quando eu me senti tentado a olhar, eu me lembrei que se eu tiver o coração limpo, eu vou ter um prazer muito maior do que olhar para uma mulher semidesnuda. Eu vou ver o próprio Cristo Jesus. Isso é para quem é limpo de coração. Se eu não for limpo de coração, eu não verei a Jesus. É pelo poder da palavra de Deus, meu querido amigo e irmão, e pela paciência que Deus tem, que Ele vai mudando o seu coração, que Ele vai transformando a sua vida, que Ele vai mudando o seu ser. Deus tem sido tão paciente com você. Você tem abusado da paciência de Deus? Você continua falando palavrão todos os dias, mesmo depois de tantos anos de crente? Você continua tendo atitudes de um corrupto, mesmo depois de dizer que é convertido? Você ainda continua sendo um tosco e maltratando a mulher e os meninos dentro de casa, sem amor e sem misericórdia nenhuma? Você, minha irmã, ainda tem a língua maior do que o mundo inteiro e usa a língua como chicote para bater em todo mundo, minha irmã. Deus é paciente. Se o Senhor tem tido paciência com você, o viticultor está intercedendo por você. Ele quer limpar a sua vida. Aqui na parábola ele diz que quer botar estrume. O que é isso, pastor? Jesus vai jogar estrume em mim? Não, ele quer adubar você com o adubo da sua palavra, para que você venha dar fruto, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero perguntar: você está dando fruto espiritual na sua vida? Pessoas têm visto Cristo em você? Pessoas têm conhecido Cristo através de você? Você tem expressado na sua vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Deus é paciente. Por causa da paciência de Deus, você está sendo advertido a se arrepender dos seus pecados, da sua frieza espiritual, da sua falta de amor com Jesus.
do fato de que Ele não é a prioridade da sua vida e não é o maior amor do seu coração. Arrependa-se hoje. O Senhor está mostrando para você que paciência imensa Ele tem tido com você. Que você se arrependa nesta noite e agradeça a Deus. Obrigado pela tua longanimidade. Aleluia. Obrigado. Eu me arrependo e quero consagrar minha vida a Ti. Deus é paciente. Seja um bom aluno. Preste atenção no que o Mestre Jesus está ensinando para você. Não perca a lição nesta noite, mas se arrependa dos seus pecados e clame ao Espírito Santo para que transforme a tua vida em nome de Jesus. Amém. Pastor, há mais alguma lição da figueira estéril para mim? A primeira é: Deus é bom. A segunda é: Deus é paciente. Mas a terceira é a seguinte: a paciência acabará. A paciência acabará. Versículo de número 9. Versículo de número 9. Vamos ler todos. Eu vou ler uma vez, vocês leem segunda vez. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vocês, irmãos, leiam o mesmo versículo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O que esse versículo quer nos ensinar é que se você não é verdadeiramente um crente e não leva Jesus a sério, um dia a paciência vai acabar. Ele pediu mais um prazo para podar a videira, para escavar ao redor, para colocar adubo, para jogar água. Se vier a dar fruto, vai ser uma bênção. Mas ele termina dizendo: se não der fruto, o Senhor pode mandar cortar. Vai chegar um dia, amados irmãos, que muita gente que frequentou igrejas e que até que se tornou membro, vai ser cortado. O que é isso, reverendo? É isso mesmo, meu querido amigo e irmão. Muita gente que fez a profissão de fé na igreja, publicamente, mas não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e viveu numa prática rebelde contumaz, querendo agradar a sua carne, pecando, ofendendo a Deus deliberadamente e desobedecendo a sua palavra. Essas pessoas que professaram a sua fé nas igrejas vão ser jogadas no quinto dos infernos. O que é isso, pastor? Mas peraí, o senhor está dizendo, virou discípulo de John Wesley, está pregando santidade total? Não! É claro, amados irmãos, que nós tropeçamos. Mas a Bíblia já diz agora que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado já não é mais a regra na nossa vida, depois que nós nos convertemos. O pecado é um acidente. Nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele nos alimenta com a sua palavra. Se você estudar a nossa confissão de fé do Westminster, no capítulo da doutrina da providência, ela vai dizer que Deus algumas vezes permite que os seus santos tropecem nos seus pecados, para que eles vejam quem eles são e para que eles entendam como dependem da graça de Jesus. Mas se você pertence a Jesus, você não vai ficar preso na prática do pecado, você não vai viver como um escravo do pecado, porque o Senhor já te libertou de tudo isso. Se você se diz um convertido e vive na prática e na escravidão do pecado todos os dias, talvez você não tenha Cristo no seu coração. Você professou com a sua boca, mas a sua vida mostra a todos que o seu coração não foi
transformado. Pasme comigo, irmãos e irmãs. Pasmem comigo. No final do Sermão do Monte, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que orou, que diz Jesus, Tu és o meu Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que me enviou. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais iniquidade. Meu querido amigo e irmão, se você tem zombado da cara do Senhor, se você diz que é crente, mas vive de qualquer jeito e crê numa graça barata, não, eu tenho a graça, uma vez salvo, salvo para sempre, mas você vive como um endemoniado, e você vive pecando, e isso nem dói no seu coração, a sua consciência já foi destruída, tal é o seu costume com o pecado. Isso significa que você professou a fé numa igreja, mas ainda não tem Cristo no seu coração. E a Bíblia diz que a paciência com você acabará. Nem todo mundo que chama Jesus de Senhor vai entrar no reino dos céus. Haverá pregadores no inferno. Haverá homens que expulsaram demônios no inferno. Haverá pessoas que Deus usou para fazer milagres no inferno. Porque elas não foram verdadeiramente transformadas por Jesus. Que é isso, reverendo? Nós não somos calvinistas, onde está o seu calvinismo? O homem não é justificado pela graça mediante a fé, louvado seja Deus por isso. Mas a sua fé sem obras é morta. Nós só conseguimos identificar quem é verdadeiramente justificado pelo fruto que essa árvore dá. Jesus diz que não pode a árvore boa dar fruto mau, não pode a árvore má dar fruto bom. Qual é o fruto da sua vida? Não adianta você chamar Jesus de Senhor, se você não tem nenhum relacionamento com Ele. Se você não ouve o Espírito Santo falar com você na palavra dEle. Se você não ora. Se você não se arrepende dos seus pecados. Se você não tem prazer em adorar a Deus no culto público. Se o seu prazer não é estar no meio do povo de Deus, se você não ama o povo de Deus, se você não ama o Evangelho, se você não ama a pregação do Evangelho, você pode até gostar de igreja, pode até gostar de religião, mas quem tem Cristo no coração vai para o inferno. Irmãos, eu me assusto. Ao ler um texto desse, eu me assusto. Eu fico angustiado, eu falo: Deus tem misericórdia. Alguns daqueles para os quais eu preguei não estarão conosco no reino dos céus. Isso deixa meu coração, amado irmão, apertado demais. É por isso que cada um de nós tem que fazer uma análise sincera da sua vida. E sinceramente observar se está em Cristo ou não está. Eu quero lhe perguntar nesta noite: você está em Cristo Jesus? Se você tem tropeçado, tem falhado, o Senhor é misericordioso e diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado nesta noite. Se arrependa, peça perdão. Diga: Senhor, eu creio em tudo que Cristo fez por mim.
Eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura, o pecado não tem domínio sobre mim. Eu morri para o pecado, eu vivo para Deus. O diabo não tem nenhum poder sobre mim. Eu quero ser alimentado e viver para a glória de Deus. Reconheça a sua identidade. Viva como quem de fato crê em tudo aquilo que o Senhor diz a seu respeito. E você vai ter vitória sobre o pecado a cada dia, reconhecendo que você está unido espiritualmente a Cristo Jesus. Mas se você continuar nessa rebeldia, nessa contumácia, nesse coração endurecido, prepare-se. Você pode ser cortado fora e lançado na fornalha de fogo ardente. E vai ser terrível, porque você não se arrependeu, mesmo Deus tendo misericórdia e anunciando você o Evangelho. Que o Senhor tenha compaixão de você, que Ele quebrante o seu coração, que você não seja uma figueira jogada na fogueira, que você seja uma figueira que dá fruto doce, que Jesus se aproxime de você e colha os figos, e quando colocar na boca, Ele diga: uau, essa é a figueira que eu plantei e que está dando fruto pela minha graça e pela minha bondade. Se o Senhor Jesus for procurar fruto em você, que tipo de fruto Ele vai encontrar nesta noite? Olhe para o seu coração. Se a sua vida é uma farsa, se a sua vida é uma mentira, se você é o maior ególatra deste mundo, se o seu objetivo é somente satisfazer a si mesmo e agradar a sua carne e fazer desse mundo o seu céu, o Senhor está me mandando pregar essa mensagem para você, para te dar mais uma oportunidade. Que você ouça essa palavra, se arrependa e creia que você seja salvo, que você seja liberto, que você seja curado. Em nome de Jesus. Amém. Que tipo de aluno é você? Aplique no seu coração e na sua vida as lições da figueira estéril. Deus é bom, Deus é paciente, mas a paciência acabará. Que eu e você desfrutemos da longanimidade eterna do Senhor, porque o Espírito trouxe arrependimento ao nosso coração. Nós cremos em Cristo Jesus e a nossa vida foi mudada e nós queremos crescer em santificação, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Se você me perguntar, uma das coisas que eu mais anelo na minha vida é poder ver a Cristo Jesus. Essa semana nós meditávamos sobre isso. Eu fiquei imaginando como vai ser quando nós pudermos olhar para o Senhor Jesus. Eu me lembro de uma música que eu ouvi há mais de 30 anos atrás. Ela dizia que quando eu chegar ao lar de glória, eu vou sentir muita emoção. Eu vou ver Enoque, vou ver Moisés, vou ver Abraão, vou ver Davi, vou ver os apóstolos. Mas a música dizia: nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Se você quer ver a Jesus e passar a eternidade com Ele, reconheça a bondade de Deus, reconheça a paciência de Deus, arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor, eu quero crescer em santificação cada dia da minha vida. Que você seja um excelente aluno e aprenda as lições da figueira estéril. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.